Oi, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje eu vou mostrar para vocês como a gente pode fazer sombras em objetos de uma forma mais realista. E para isso eu vou usar aqui o nosso já conhecido Affinity Studio. Se você vai fazer no Photoshop ou em outro software de sua preferência, fica à vontade. Bom, eu já tenho aqui uma cena previamente montada, tá? Uma cena bem básica, bem simples. É só pra gente ganhar tempo mesmo. E vamos lá. Eu tenho visto muito por aí, a galera geralmente faz isso aqui, né? Cria uma camada em branco, joga em cima, embaixo do objeto, você pega o seu pincel com a cor preta geralmente e você daria um clique aqui, você pegaria a sua ferramenta de mover, de seleção, achataria assim, traria para cá, talvez o molde de mesclagem, né? E talvez você diminuiria um pouco aqui a opacidade. É uma sombra nada realista. Então eu proponho para a gente trazer um pouco mais de realismo para a cena, fazer sombra utilizando camada de ajuste. E como eu gosto de fazer, como eu tenho praticado uma sombra mais realista. Ajustes, curvas, e eu vou baixar toda essa curva aqui, ela vai ficar assim mesmo, totalmente no escuro. E agora eu venho e crio uma máscara invertida, segurando a tecla Alt, eu crio a máscara invertida. Agora eu pego o meu pincel, eu vou resetar aqui as cores do meu pincel, perceba que o pincel branco ele vai revelar, né? Bom, eu vou diminuir aqui a rigidez do pincel e vou diminuir também um pouco aqui, ó, na verdade muito o fluxo. Eu vou deixar o fluxo aqui em 20 e a opacidade vai ficar em 100 mesmo. Vou aumentar um pouco o fluxo, vou deixar o fluxo em 40. Isso, por enquanto tá bom. E agora eu vou trabalhar aqui ó, nas opções do pincéis. Mais prático de fazer para quem ainda não está habituado com os atalhos de teclado é aqui. Você vem no mais com o pincel selecionado e aqui você pode alterar os parâmetros dele. A rigidez está aqui, mas o que nos interessa é isso aqui, a rotação do pincel e a forma do pincel. E aqui ele já dá uma prévia, se você perceber, ó. Perceba que o nosso pincel já inclinou e eu posso rotacionar ele aqui, ó. Rotacionar, deixa ele em 25, ele vai ficar assim, ó. Ele fica rente com a nossa plataforma, né? Mas outra maneira de fazer isso é com os teclados, com os atalhos de teclado. Setas do teclado, você pode girar o seu pincel. Ctrl e Alt e clique esquerdo do mouse, você para um lado e para o outro, você aumenta e diminui o pincel, o diâmetro. Para cima e para baixo, você aumenta e diminui a rigidez do pincel. Se eu der mais um clique com o botão esquerdo, continuo com o Alt e com o Ctrl selecionados, apertados. Eu dou mais um clique, agora eu posso fazer isso aqui, é a inclinação do pincel, né? Deixa ele mais ou menos inclinado aqui, ó, na direção da nossa base. E se eu der mais um clique, eu trabalho com o giro do pincel, com a rotação. Perceba que ali aparece uma caixinha, né, de diálogo que me indica a porcentagem, 25% eu solto. Aí eu dou mais um clique e ele volta para o estágio inicial, que é onde eu posso de fato pintar as cores. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui esse cenário, como eu disse, e agora eu vou fazer uma sombra assim, ó. Vou botar esse fluxo mais alto. E agora eu vou trazer para baixo da maçã e eu posso espalhar ele assim um pouco mais. E eu posso fazer isso aqui, ó. Eu dou um clique, eu posso diminuir meu pincel, eu dou mais um clique, eu posso diminuir aqui a opacidade, eu posso fazer assim. E agora eu preciso fazer a minha sombra de contato, né? Para a sombra de contato, a gente pode utilizar a mesma camada de ajuste, tá aqui totalmente. E eu vou escolher o pincel na cor preta e eu vou já mudar aqui o modo de mesclagem para a cor mais escura, tá? Eu vou dar um zoom aqui, vou diminuir o pincel e vou fazer isso aqui, ó. Eu giro o pincel com a tecla, com as setinhas do teclado e eu faço isso. Agora sim, eu posso dar uma achatadinha aqui, ó. Posso subir, porque senão vai dar a impressão que a maçã está flutuando, né? E não tocando na base. E a gente tem isso aqui. Só que o ambiente está muito iluminado, a gente precisa corrigir isso, né? Imaginando que tem uma fonte de luz aqui, a gente precisa ajustar essa claridade aqui em volta da cena. E eu posso fazer isso usando de novo uma curva. Eu diminuo aqui de novo, que tá bom. Eu faço a inversão novamente com Alt e máscara. Eu vou pegar o meu pincel, eu vou agora aqui corrigir o ângulo do meu pincel. E agora eu posso fazer isso aqui, ó, inverter, né? Eu vou diminuir aqui um pouco e eu posso... Opa, eu tô com o pincel errado, né? Posso fazer isso aqui, ó. Isso. A gente vai trabalhando aqui. Como se estivéssemos fazendo
uma vinheta, né? Só aqui na parte de baixo, ó. E agora você entende que a gente trouxe um pouco mais de realismo a essa cena, né? Agora eu posso fazer o seguinte: a base do objeto que faz sombra, evidentemente vai estar mais escura em relação ao resto do objeto. Então a gente vai escurecer um pouco aqui a base do objeto, que no caso é a maçã. Como a gente faz isso? Eu vou criar uma nova, criar uma cor aqui da maçã, um vermelho mais escuro da maçã, e eu vou escurecer ele mais um pouco, tá? Aqui no, quase no preto, e eu vou aumentar aqui um pouquinho o fluxo. E eu vou fazer isso aqui, tá ok? Só que está um pouco exagerado. Em vez de simplesmente diminuir a opacidade, como rotineiramente a gente faria, eu vou indicar para você isso aqui, ó. Nessa engrenagemzinha com a camada selecionada, aqui é o Blend Range. Ele seria o equivalente ao Blend If do Photoshop. Eu vou aqui, ó, na intervalo da camada de origem. Qual é a camada de origem? A camada da nossa sombra, né? Eu vou dar um ponto, eu vou criar um ponto aqui com uma, clicando aqui a gente cria um novo ponto e eu vou diminuir aqui, ó, e você vai perceber que aqui eu crio uma opacidade, só que ao mesmo tempo que eu crio uma opacidade, a camada da cor ela vai meio que entremeando no objeto e assim a gente confere um ar mais realista para esse sombreamento. Eu posso fechar aqui. Eu tenho antes e eu tenho depois. E agora você entende, você percebe que o objeto com essa sombra que a gente fez, com essa sombra, ele fica mais presente na cena, porque simplesmente eu deixar assim, não faz muito sentido. Eu tenho uma sombra aqui e o objeto está todo iluminado. E é assim que a gente faz as sombras um pouco mais realistas, tá, gente? Bom, esse foi o vídeo de hoje, foi um vídeo bem breve, rápido mesmo, nem usei minha webcam aqui, era só para passar esse pequeno detalhe aqui para vocês, só uma aula bem rapidinha. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comente no vídeo, ajuda o YouTube a dar relevância para o nosso canal, para juntos nós formarmos essa comunidade de engajamento aqui no design voltada para o Affinity Studio. Pessoal, obrigado por ter ficado até aqui, fiquem todos com Deus, forte abraço e até o próximo.